estão vendo que o microfone está funcionando, então acho que é melhor porque não está estéreo, está mono. Eu acho que todo mundo ouvindo a minha voz, né? Está claro para vocês no fundo? Tudo bem? Então, professores, peço licença para não estar ausentando no momento do microfone. Um bom alemão, né? Precisa dos braços para poder gesticular, então não tem como fugir da regra, né? No microfone. Agora está sendo final da aula, tá? Você marquei no tele, eu fico com uma ideia mentira. Brincadeira. Pessoal, boa noite. Meu nome é Flávio, sou aluno pós-graduando, a parte noturna, e a nossa proposta, como já aqui o Edson já colocou para vocês, é o gnosticismo. Ficou comigo, então, os principais movimentos. Vamos somente pincelar apenas um, que foi de Montan. Também existe de Mani, que é maniqueísmo, e também existe de Marcião, que é marcianismo. Porém, para nossos dias de hoje, justamente o movimento que mais repercutiu até hoje, nos nossos dias, é realmente montanismo. Então, começamos com ele. O montanismo foi um movimento gnóstico que tentou resolver o problema do formalismo na igreja entre o século II e III. Montanismo, Flávio? Sim, Montano. Quem foi esse cara? Montano foi o homem responsável, ou foi o religioso, um líder de confissão ascética, ou seja, indefinida. E, segundo Eusébio de Cesareia, de acordo com as nossas referências aqui embaixo, do Bitson, ele era um líder que realmente aprimorou, ou ventilou, ou trouxe em destaque o movimento filosófico que chama-se gnosticismo. Ou seja, o gnosticismo, ele busca, ou através da sabedoria humana, compreender Deus. Essa é a principal ideologia, essa é a principal filosofia do movimento gnóstico. Através da sabedoria humana, compreender Deus. Com dois fatores muito importantes. Primeiro, o primeiro fator é através da experiência. Ou seja, eu consigo compreender Deus através da experiência. E o segundo fator muito importante seria a revelação mística. Aquela espiritual, aquele sonho, ou aquela revelação. Então, damos uma pequena introdução referente ao que o Montano propôs no século II e III. Ele surgiu, de fato, entre 150 e 170 depois de Cristo. O que ele trouxe? Ele trouxe com ele o Paracleto. Ele trouxe com ele as suas experiências, as suas revelações, que se formaram doutrinas em cima de uma experiência obtida, em cima de uma revelação, em cima de um sonho, e com ele também vinha Maximiano e Priscila, duas profetisas, combinadas e ordenadas por ele, que saíram juntos pelas ruas de Frígia, né? Ali, no caso, profetizando, falando em línguas, etc, etc. E segundo aos historiadores aqui embaixo, Caim, Schiller, Whitson, MacArthur, né? E Bruce, eles são unânimes, ventilam a mesma posição, que naquela época, no século II e no século III, havia um grande problema na igreja. E qual é o problema da igreja naquela época? Era o formalismo. Não havia, ou seja, não tinha ênfase a respeito dos dons, não havia ênfase a respeito das profecias e das revelações. Então, Montano, esse carinha aqui, era responsável e se não encontrou, ele não identificou, ele não aceitou essa posição de formalismo na igreja e propôs, juntamente com as suas profetisas Maximiana e Priscila, a voltar, a regressar à época dos apóstolos. Ok? Então, existem 4 colunas bem vertentes e muito claras a proposta de Montano. A primeira seria a direção pelo Espírito e não humana. Montano não aceitava o formalismo. Montano não aceitava, não comungava com o culto racional. Ele queria que os cultos ou as reuniões fossem somente dirigidas pelo Espírito, através da revelação ou através do misticismo, através de uma operação extra sobrenatural. Porque assim ele cria que, através de uma relação extra sobrenatural, havia o poder, havia o manifesto, era identificado a glória de Deus, e aí automaticamente ele cria que Deus era por eles. A segunda lacuna seria buscar o fervor perdido, como já foi falado, voltar à época apostólica. Montano pegando os primeiros fragmentos, ou tendo alguma cópia referente daquela época, quanto às postas, esqueci o nome,
Se os pergaminhos, vamos falar assim, né? Mateus, Lucas e por aí mais, ele cria também automaticamente a necessidade, como houve em Atos, deveria acontecer também naquela época. Por quê? Porque não estava vendo sinais, não estava vendo os prodígios, não estava vendo maravilhas. Logo, eles não eram a igreja de Cristo. Terceiro ponto, reacender os dons, profecias, línguas, etc. Como ele patrocinava essas duas missionárias, ou duas profetisas, Maxiliama e Priscila, ele acreditava que, sobre uma inspiração divina, elas profetizavam dizendo que a volta de Cristo era iminente, elas profetizavam em línguas, no estado de êxtase, dizendo que a volta de Jesus era iminente e ia acontecer em Frígia, e principalmente eles criam que através dos dons, através da experiência, a igreja deveria copiá-los. Por quê? Porque eles estavam enquadrados dentro de um fator bíblico. E, por último, o conhecimento por meio de revelações ou gnoses por meio de revelações. Eles traziam suas mensagens, aquilo que Deus me deu, aquilo que eu sonhei, segundo o que o Senhor me deu, segundo, ou pela minha experiência, ou por como aconteceu, ou como deve ser feito. O que se tornou-se doutrina, acabou automaticamente arrebanhando as pessoas, porque o homem, por natureza, já tem uma inclinação natural para o lado gnóstico, ou para o lado místico, na segunda carta, 5:17, se não me engano, e isso automaticamente disseminou. As pessoas queriam também essa revelação, as pessoas também queriam ter essa experiência, as pessoas também buscavam essa identidade. Por quê? Porque reportava a um período miraculoso, reportava a um período de grandes maravilhas. Então, essa foi a nossa proposta referente ao que Shelley diz. Em contraste com os profetas bíblicos, falavam em estado de êxtase, como se ficassem suspensos, enquanto o Paracleto falava através deles. Já Márcato, um montão acreditava ser um profeta enviado por Deus para reformar a igreja mediante o auspiciismo, com a prática da glossolária, que é línguas estranhas, para quem não conhece, e a continuidade das revelações proféticas. E terceiro, Whitson, para Eusébio, Montano incentivou duas mulheres para que proferissem dizeres insanos, absurdos e irresponsáveis. Principalmente para Whitson, e aqui faço uma pequena faladinha rapidamente. Como a Bíblia não existiu naquela época, o cânon estava caminhando para o cânon em 397, principalmente em Hipno, né? E ainda estava aberto. E principalmente como eles recebiam aquelas revelações, ainda muitos escritos poderiam ser acontecidos. E por último, Keynes, né, como geralmente acontece em movimentos dessa natureza, gnósticos, ele caiu para o extremo oposto e concebeu fanáticas e equivocadas interpretações bíblicas. O movimento montanista foi e continua sendo um aviso para a igreja da satisfação do lado emocional, da natureza do homem e do anseio humano por um contato espiritual imediato com Deus. Faço agora a proposta do marcianismo para a nossa amiga Anderson. 2 minutos para falar sobre Marcião. Marcianismo. Marcião foi uma figura que apareceu no período lá também dos apóstolos e da igreja, onde ele negava, ou ele falava, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Então, deixa o Antigo Testamento e prega só o Novo, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, bravo e que castigava e matava, e o Deus do Novo era um Deus que era bonzinho e só falava coisas boas, né? Pelo que a gente compreende, eu acho que o Marcião não leu por completo, né? E se ele lesse a Bíblia por completo, porque não existia também essa completude também, se ele desse crédito ao Antigo Testamento, seria fácil para ele analisar que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. Esse é o Deus do Antigo e do Novo, é o Deus que está na Bíblia hoje. Né? Marcião defendia que deveria ser tirado, então, o Antigo
e o novo. Isso hoje ainda acontece. Tem pessoas que preferem pregar